Olá, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Elis Regina e esse aqui é o Bem Mais Feliz. Retornei aqui nesse vídeo para falar para vocês o assunto que eu mais amo falar neste canal, sobre farmácia. Hoje eu vim trazer para vocês o vídeo falando sobre o meu 6º semestre da faculdade de farmácia na UFRN. Se é a primeira vez que você está vendo esse tipo de vídeo aqui no canal, todo semestre eu trago um vídeo aqui falando como foi, né? Falando sobre as disciplinas, falando sobre algumas dificuldades que eu tive, enfim, tem sobre todos os semestres aqui neste canal, tá bom? Vou deixar aqui para vocês uma playlist que eu tenho. Vou deixar nos cards também. Se você que está interessado em saber como é a faculdade de farmácia na UFRN, ou a faculdade de farmácia no geral, né? Não sendo na UFRN, mas como que é ser estudante, eu te recomendo muito essa playlist, porque tem muito conteúdo legal lá e muita coisa que talvez possa matar a sua curiosidade. Então vamos lá, vamos fazer as nossas perguntinhas que a gente sempre faz todo vídeo falando dos semestres. Nesse 6º semestre, quais foram as matérias que eu paguei? Se vocês verem eu olhando ali pro lado, é porque tá ali o meu roteiro do vídeo, aí eu tô lendo, tá, gente? Nesse semestre eu paguei 3 matérias, mas é como se fosse 4. Por quê? Explico já. Eu paguei farmacologia, toxicologia e enzimologia. Só que toxicologia era dividido em 60 horas de prática e 60 horas de teórica. Então era uma matéria só, mas a teórica e a prática era uma matéria separada, entendeu? Cada uma. Falando dos prédios. Pra quem não sabe, na UFRN você paga as matérias do primeiro, do segundo e do terceiro semestre no campus central. Do 4º semestre para frente, todas as outras matérias obrigatórias que você vai pagar do currículo, você paga no Centro de Ciências da Saúde, que é onde fica a faculdade de farmácia. É um local, né? É um espaço onde tem vários prédios da UFRN. Tem um departamento de patologia, tem a faculdade de farmácia, que é um prédio maior, né? Que é onde vai ser a maioria das aulas de farmácia, do curso e tal. Tem um departamento de fonoaudiologia. Enfim, o Centro de Ciências da Saúde não é somente os estudantes de farmácia que estudam lá. Tem alguns estudantes de medicina que também pagam algumas matérias por lá, de nutrição e tal, entendeu? Então, todas as minhas matérias que eu paguei, obviamente, eu paguei lá. Menos farmacologia na terça-feira, que era na Progesp. Então a gente tinha que subir uma ladeirinha e ir num prédio vizinho, mas era dentro do próprio CCS, entendeu? Então, no máximo, a gente subia escada ou pegava elevador. O que estudou em cada matéria? Começando por farmacologia. O estudo que a gente tinha em farmacologia era um pouco diferente das outras universidades. Pelo menos em pesquisas que eu fiz e também seguindo outras pessoas no Instagram, né, que cursam farmácia, eu via que farmacologia para essas pessoas era bem diferente do que eu estudava, sabe? Era tipo assim, processos de biotransformação, mecanismo de ação dos medicamentos, como ele vai agir, né, no corpo. E eu estudava muita farmacologia clínica. A gente estudava muito os parâmetros de monitorização, ou seja, vai passar um medicamento para algum paciente e não está fazendo efeito, o que é para fazer agora? Aumenta a dose, diminui a dose, faz uma associação com outro medicamento que é da mesma classe para poder ter um efeito maior? Tá tendo interação medicamentosa? Com qual medicamento? O que é que tira, o que é que permanece? Então a gente, como farmacêutico, a gente tinha que avaliar tudo isso. E eu confesso que não era fácil, a gente tinha que raciocinar muito, mas era legal. Eu pude estudar de uma maneira que eu me imaginei no futuro, entendeu? Então eu gostei muito desse tipo de metodologia que os professores de farmacologia fizeram, né, com a minha turma. Então, basicamente, né, os assuntos que a gente estudava era cuidado farmacêutico com pacientes que estão com febre, com hipertensão, com diabetes, pré-diabético, com Alzheimer, com Parkinson. Então era muito legal, assim, a gente ver o problema e saber resolver. Toxicologia, como o próprio nome já diz, a gente estudava muitos produtos tóxicos, como o nitrato, mercúrio, arsênio, chumbo, praguicidas, e em cada um deles a gente via a toxicodinâmica e a toxicocinética. Então a gente via como era em casos de intoxicação, como identificar ele, né, no corpo, em algum material biológico, como urina, sangue, fluidos, enfim. E isso a gente via nas aulas práticas, né? Então era vendo na aula teórica e identificando na aula prática, então era bem legal. Em enzimologia, o próprio nome também já fala, estudava as
enzimas. Então a gente viu cinética enzimática, purificação de enzimas, tipos de esterilização para você formar meios de cultivo, estudávamos imunidade, tipos de vacina, a história das vacinas, estudamos também como diferenciar vacinas atenuadas e inativadas e ver qual é a mais segura e a mais eficaz, enfim, foi legal assim ver com outros olhos, sabe, a vacinação. Enfim, então era uma matéria mais simples porque era a menor, né, em termos de hora. Então, as outras eram 120 e essa era 60. Matéria que mais gostou e por quê? Sem dúvidas, toxicologia. Eu me lembro que eu fiz um trabalho de cocaína e eu me dediquei muito nesse trabalho porque ele valia uma pontuação bem legal. Se não me engano, valia 4 pontos. Ou era 3. Olhe, foi quase 3 semanas de preparação para esse seminário. E eu pesquisei tudo. Eu pesquisei toxicocinética, por que a cocaína ela causava euforia, que é porque ela inibe a recaptação de dopamina. Então ela fica lá no receptor da dopamina, fazendo com que ela se acumule por um momento, né? E aí causa aquela euforia no corpo, de tanto você ver aquilo, de tanto você estudar aquilo, para poder falar no seminário, você acaba que gosta. Eu fiquei, caraca, se eu sei de tudo isso sobre a cocaína e se tornou interessante, imagine sobre os outros produtos tóxicos, né? A matéria das melhores notas foi a matéria que eu menos gostei. Professor, não é o senhor. É a matéria que é bem chata. A que eu tirei melhores notas foi enzimologia, né? Assim, ela era mais de boa, porque na quarta-feira era aula prática e na sexta era aula teórica. Então, digamos que era só um dia de aula teórica. Só não era muito bom porque na sexta-feira a pessoa só quer ir embora pra chegar ao final de semana e era bem complicado prestar atenção. Mas como só era uma teoria por semana, era bem flexível. Tanto que na última unidade eu tirei 9,9. Gente, podia ter saído um 10, né? Mas o professor não deu. Poxa, professor, fazer o quê? Falando um pouco agora do restaurante universitário, a gente tem uma unidade do RU, que é o restaurante universitário lá. Então era muito bom, porque eu ia jantar, eu já ia pra minha aulinha, bem rapidinho. Eu tive acesso ao almoço e ao jantar. Então, me ajudava muito, né, assim, pra não ter que ficar levando marmita. Meu Deus, horrível, ficar levando as coisas dentro da bolsa, pesa muito. Então, ter ali a refeiçãozinha prontinha pra mim é uma bênção de Deus, de verdade. Então, o RU me ajuda muito nessa minha rotina universitária. Falando sobre rotina, chegou o momento de eu falar pra vocês como foi a minha rotina nesse 6º semestre. Todo vídeo eu falo, né? Porque às vezes muda alguma coisinha, então pra vocês entenderem mais ou menos como é que tava sendo. Primeiramente, eu mudei de setor, onde eu trabalho, né? Lá na UFRN mesmo. Foi pra um setor que tem muito mais demanda, tem muito mais coisa, tem muito mais trabalho. Eu não tenho tempo de estudar nele. E no outro setor, eu tinha tempo de estudar. Então aí, ó, já mudou minha rotina. Se eu conseguir estudar no meu antigo setor, e agora eu não consigo mais, o que eu vou fazer? Ajustar minha rotina pra poder estudar em casa. Então eu acordava de 6h30 pra poder ir pra academia de 7h30. Aí eu voltava de 9 horas. E de 9 até 10h30 eu estudava. Pra poder de 11h20 pegar o ônibus pra poder ir pra bolsa. Chegava lá umas 12h20, aí almoçava, depois ia pra bolsa. A UFRN Central era num canto e a faculdade de farmácia em outro. Aí depois da bolsa, 5 horas, eu ia pra FF, né, pra faculdade de farmácia, pegava o ônibus e tal, e aí jantava, chegando lá no RU, depois eu ia assistir as minhas aulas. Muita gente pensa, né, quando eu falo aqui, que eu sou bolsista na UFRN, estudo na UFRN, e é tudo ali no mesmo canto. Não. Eu sou bolsista num canto e tenho as minhas aulas da faculdade em outro canto. Então, eu preciso me deslocar assim. E aí as minhas aulas eram mais ou menos até 9h40, 10 horas da noite, depois eu voltava pra casa. Falando sobre as provas, no geral, foi de boas. Eu tive mais dificuldade, né, nessas matérias de 120 horas, porque assim, convenhamos, é muita coisa para estudar. Então eu tive muita dificuldade em saber no que priorizar. A prova que eu tive menos assunto foi enzimologia, que eu tive 4 assuntos para estudar. De resto, era sempre mais. Às vezes a prova tinha 10 questões, 7 questões. Aí você imagina, você às vezes estuda 10 assuntos para 7 questões. É muito assunto para pouca questão. Então, às vezes, eu estudava só um assunto que nem sequer era citado na prova. E isso era um pouco frustrante. Eu estudava para as provas através de resumos. A gente tem que estudar um pouco de cada coisa. Se a gente focasse sempre em 2, 3 assuntos, os outros ficavam de lado, entendeu? Porque era muita coisa. E aquilo era a minha maneira de estudar. E aí, todas as matérias tiveram tanto provas como atividades, relatórios, seminários para ajudar na nota. Aí dava pra gente tirar uma nota legal, sabe? Matéria com mais dificuldade. Toxicologia. Sim, foi a matéria que eu mais gostei? Foi. Porque na segunda e na terça tinha aula teórica e na quarta e quinta tinha aula prática.
Toda aula prática tinha que fazer um relatório. Então, toda semana, você tinha que fazer relatório. Às vezes era um relatório e muitas vezes era 2 relatórios, um de cada dia. Então sempre tinha que parar para fazer o relatório, tinha que lembrar as informações que aconteceu na prática para poder transcrever para o relatório. Teve vezes que a gente esqueceu totalmente do relatório e lembrava no dia de entregar. Aí fazia ele bem rápido. E o pior é que tinha que ser entregue na mão do professor. Então tinha que imprimir mais de 20 relatórios todo o semestre. Duração do semestre começou em março de 2024 e deveria ter terminado no início de julho. Só que teve o quê? Greve! Olha que legal! Então acabou que terminou no dia 31 de agosto. E detalhe, as aulas voltam no dia 16 de setembro. Pois é, a gente só vai ter 2 semanas de recesso. Isso é uma facada. A vida de quem estuda em universidade não é fácil. Mas enfim, falando sobre a greve, né? A gente teve 2 meses de greve, mas eu só tive 2 semanas. Por quê? Primeiro a greve começou, beleza. Aí eu fiquei em casa 2 semanas. Aí um professor meu, ele pegou e decidiu retomar as aulas dele durante a greve. Porque podia, assim, era escolha do docente se ficava de greve ou não. Então eu ficava indo pra faculdade de farmácia só pra ter uma aula. Uma das coisas que mais me chateou dessa greve foi a matéria que eu tive aula na greve, ela não terminou mais cedo. Se eu fiquei tendo aula daquela matéria na greve, ela deveria acabar primeiro que as outras 2 que estavam paradas, né? Mas não, eu tive prova no mesmo período que eu tive das outras 2 matérias. Não sei o que foi que aconteceu, não sei que divisão é essa. Acho que foi porque a gente não podia ter aulas práticas na greve, né? E acabou que ficou muita aula prática acumulada para depois da greve. Vamos falar agora da média. No vídeo passado do 5º semestre eu falei para vocês que ia ter aumento de média. Eu até que consegui lidar bem com esse aumento de média. Tinha que tirar em toda a unidade, né? No mínimo 4 pontos e a média era 6. Eu acredito que também os professores ajudaram. Porque antigamente tinha professores que eram muito mais rígidos, que passavam só a prova pra gente fazer. E aí, nesse semestre, teve muita coisa pra ajudar na nota, sabe? Então foi muito bom. O meu IRA até aumentou, que é o Índice de Rendimento Acadêmico. Aumentou, gente. O que uma pressão não faz na pessoa, né? Vamos agora ao nosso último tópico, né, desse assunto aqui falando do 6º semestre, que é falando sobre as férias, a duração das férias. Como eu falei pra vocês, né, devido à greve a gente só vai ter 2 semanas de férias. Gente, é um terror isso. O universitário precisa de um momento de descanso, sabe? Mas eu terminei as minhas provas antes. Acho que a última prova que eu fiz foi dia 14 de agosto. Então acabou que eu tive 1 mês de férias, sabe? Tô tendo, que eu ainda tô de férias. Hoje é dia 2 de setembro, já as aulas voltam, senhor. Mas vai dar certo. Mas mesmo assim, eu ainda continuo no pique, né? Porque eu ainda tô indo trabalhar. Então assim, como eu trabalho na UFRN, no Central, acaba que eu tô ali naquela mesma rotina de acordar cedo e tudo mais, então eu não me sinto tão de férias assim, entendeu? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Às vezes eu leio comentários e vejo que muita gente passa coisas parecidas, então é bom que a gente troca experiências e vê que essa vida de universitário não é fácil, mas que no final vai dar tudo certo, porque a gente está numa fase para termos uma vida melhor. Não desista, porque vai tudo valer a pena. E é isso, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo se você é estudante de farmácia, né, gente, sério, comenta alguma coisa, comenta nem que seja um emoji, entendeu? Comenta qualquer coisa, porque assim eu vou saber que você esteve por aqui, né, e também o YouTube entende que o vídeo é legal e vai recomendar para outras pessoas. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para vocês receberem os próximos vídeos, não esqueçam de ver a minha playlist de farmácia que tem muitos vídeos legais também para vocês, tá bom? E me sigam nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui embaixo, e também o link delas vai estar aqui na descrição para você clicar e já ir direto, tá? E é isso, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Fui!